Bom dia, tá? E como mencionou, por que falarmos de responsabilidade perante os recursos materiais num centro espírita, se nós deveríamos estar falando das coisas espirituais? E aqui um ponto extremamente importante. Nós estamos encarnados neste momento no planeta Terra, século XXI. A maioria acha que nós encarnamos no século XX, estamos já no século XXI. E aí, devido a isso, que estamos encarnados, nós precisamos dos recursos materiais para o nosso trabalho, para o que nós decidimos antes de reencarnarnos, do que íamos fazer aqui, neste momento, neste planeta. Então vamos ver o que a doutrina espírita, o que outras ciências estão contribuindo para a nossa compreensão deste tema. Então, o que são os recursos materiais? Basicamente, nós temos dois recursos materiais aqui no planeta Terra. São recursos naturais e também os bens que nós produzimos a partir de diferentes recursos naturais. Recursos naturais temos recursos renováveis e recursos não renováveis, em várias áreas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, nós precisamos de alguns recursos naturais biológicos, especialmente da agricultura, da pesca, das florestas. São muito importantes para a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra. Recursos energéticos, energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica e por aí vai. Também recursos hídricos. Nosso corpo tem 70% de água. Nós precisamos do consumo de água pura, boa, potável, para que a nossa saúde física esteja em boas condições. Mas também tem recursos não renováveis que nós utilizamos frequentemente. Por exemplo, energéticos. Nós fazemos a queima de combustíveis fósseis. Eu imagino que a maioria de nós veio de alguma forma, seja no transporte público, ou seja, cada um no seu carro, utilizou gasolina, diesel, ou alguns têm já os híbridos ou os elétricos. E diversos minerais que são utilizados para produzir muitos dos bens que nós utilizamos. O mais utilizado agora qual é? O celular. E aí tem uma série de minerais que são utilizados para a elaboração desse tipo de instrumento. Temos os bens produzidos também, a maquinária que tem na maioria das indústrias, as instalações, por exemplo aqui, o Centro Espírita, este prédio foi feito a partir de diversos recursos materiais. Matérias-primas que nós utilizamos para diversas atividades e uma infinidade de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Obrigado. Bom, e aí perguntaram para o Espírito Emmanuel, nessa obra do Consolador, que foi psicografada em 1940. Levante a mão a quem nasceu nessa época. Ninguém? Então, desde 1940, o Espírito Emmanuel já traz a seguinte informação. O homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Todos os recursos a nosso alcance para o nosso equilíbrio físico. Principalmente, e começa pelo nosso sustento. A nossa alimentação é fundamental para o nosso equilíbrio, para poder fazer tudo aquilo que nós programamos antes de reencarnarmos. Os alimentos, a qualidade dos alimentos, os nutrientes adequados, a água potável, o ar que nós respiramos, que esteja em boas condições. Todos esses são recursos materiais que nós estamos utilizando e que precisam estar nas melhores condições para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer nesta existência. E aí continua o Espírito Emmanuel. A providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. Deus, o nosso Pai, colocou à nossa disposição todos os recursos que nós precisamos para realmente conseguir fazer aquilo que nós planejamos. Os recursos indispensáveis. E aí nos remetemos ao livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo.
¿Será que estamos utilizando recursos da forma mais adequada? Ou estamos utilizando muitos dos recursos materiais para produzir uma série de coisas que só atendem a nossa vaidade, a nosso desejo de ter mais e mais e mais? Então, Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, colocou para todos nós isso, os recursos indispensáveis. E aí vemos tanta gente que está morrendo de fome. ¿Por qué será? Porque nós, como organização social, não estamos realmente organizados para atender a lei de Cristo, que é a lei do amor ao nosso próximo. Então, tem muita gente que está com fome por questão da distribuição social que fazemos de todos esses recursos. E aí, então, qual é a importância que tem os recursos materiais para nós que estamos encarnados neste momento aqui no planeta Terra? Os recursos materiais são a base da vida material que permitem atender todas as nossas necessidades básicas, que não são muitas, mas nós criamos uma série de necessidades fictícias para atender a vaidade, o orgulho, o desejo de poder. Também nos ajuda para construir toda a infraestrutura, as nossas casas, apartamentos, o lugar que a gente mora, tudo isso foi feito a partir de diversos recursos materiais. A produção de diversos bens e serviços que nós todos usamos todos os dias da nossa existência. E, como consequência, todo isso vai contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, seguindo uma das leis que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Então, a consequência disso é que é importante os recursos materiais para a gente ter as condições adequadas para o nosso crescimento espiritual. Por isso é que devemos falar deste tema dentro de um centro espírita, porque muitas vezes não damos muita bola a esse assunto das questões materiais, ou, pelo contrário, damos muita importância e esquecemos a questão espiritual. Por isso, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, especialmente a lei da conservação, na questão 711, tem um capítulo que é o gozo dos bens da terra. E Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: o uso dos bens da terra é um direito de todos os seres humanos? E a espiritualidade responde: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Nós temos essa necessidade porque nós decidimos encarnar e precisamos fazer uma série de atividades para continuar a nossa jornada de crescimento espiritual. Portanto, enquanto estivermos encarnados, nós precisamos desses bens da terra para sustentar o nosso corpo físico, para fazer várias coisas para nós mesmos e para o nosso próximo. E continua Allan Kardec na questão 258. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus nos deixa a inteira responsabilidade dos nossos atos e das consequências que estes tiverem. Se nós fazemos um mau uso dos bens materiais, vai ter uma consequência, pela lei de causa e efeito, vamos a receber os resultados do mau uso dos bens materiais. E o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Por isso, na medida que nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo mais a nossa inteligência, vamos desenvolvendo mais o nosso livre-arbítrio, podemos ter melhores escolhas, e a doutrina espírita nos oferece as bases ético-filosóficas para a gente tomar as melhores decisões, para a melhor utilização dos recursos materiais que temos à nossa disposição aqui no planeta Terra. E essa obra também é muito importante para tratarmos deste tema. É de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E lá, no capítulo 18, trata sobre a justiça e a responsabilidade. E diz o seguinte, Leon Denis: esta vida, esta existência, é apenas um elo da grande corrente das suas existências. Nós já tivemos muitas encarnações e teremos muitas mais. Esta é uma delas. Tudo aquilo
que a gente semeia, vamos colher em algum momento, mais cedo ou mais tarde. E em muitas áreas, nós já estamos colhendo o que temos semeado. E vamos ver alguns exemplos de como, hoje, por exemplo, a temperatura está 4 graus centígrados acima da média normal para esta época. Estamos vendo as consequências do aquecimento do planeta por uma série de atividades que nós, como sociedade, estamos realizando. Continua Leon Denis. Assim sendo, não é mais possível ignorar nossos deveres nem negligenciar as nossas responsabilidades. Muitas vezes achamos que o problema está causado pelos outros. Os norte-americanos, os chineses, somos nós também que estamos contribuindo com isso. E nós temos que saber quais são os nossos deveres. A maioria das pessoas sabem quais são os direitos e poucos sabem quais são os seus deveres. E os deveres e os direitos são parte de uma balança que temos que saber tanto os direitos quanto os deveres. E os deveres com relação a como usamos os recursos materiais é algo importantíssimo que permite que nós possamos contribuir mais na melhoria da sociedade e no cuidado do meio ambiente. Então, qual é a responsabilidade que nós temos sobre os recursos materiais? Então, no uso dos recursos materiais, nós temos várias responsabilidades. Uma, como a propaganda que fala da cerveja, beba com moderação. Aqui é com relação aos recursos materiais, use com moderação. Nós não estamos descartando o uso, precisamos usar e começamos com isso. Estamos encarnados, precisamos das coisas materiais, então vamos usar com moderação. E entendermos que somos meros usufrutuários. Nós não somos os donos. Muitas pessoas acham, esta é minha cadeira e não empresto para ninguém e fica com aquele negócio do apego. Então, somos usufrutuários. Estamos aqui, como muitas vezes se fala, de passagem. E devemos fazer o melhor uso desses recursos. Sem apego excessivo. Tampouco, podem fazer o que seja, não. Temos que cuidar, mas sem um apego excessivo aos bens materiais. Porque o objetivo do uso dos recursos materiais é para promover o bem-estar próprio e também o bem-estar das pessoas que convivem conosco. E também a riqueza nós devemos usar para fins de elevação espiritual e auxílio ao nosso próximo. Porque não adianta, o dinheiro é importante, é um recurso material que deve ser usado da melhor forma possível para o bem da maioria. E aí, o que deveríamos evitar no caso do uso dos recursos materiais? Porque é parte da nossa responsabilidade nesta existência. Uma, o desperdício. E vamos ver alguns exemplos que a gente desperdiça muita coisa. O consumo excessivo. E estamos dentro de uma sociedade extremamente consumista que promove o ter, em vez de o ser. A exploração irresponsável, que como sociedade, está dirigida por uma parte da sociedade que explora de forma irresponsável os recursos naturais do meio ambiente. A geração do lixo. E vamos ver alguns exemplos. A quantidade de lixo que nós estamos gerando, que estamos contribuindo, que é um desperdício enorme dos recursos materiais que Deus colocou à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. A poluição, que também é uma forma de desperdício, de mau uso e de contaminação de muitos dos recursos que nós precisamos. E acumulação excessiva de bens. Então vamos ver alguns desses exemplos com mais detalhe. Os bens materiais são ferramentas para o progresso. Não é o mais importante. É importante
mas não é o mais importante. E nós deveríamos usar os bens materiais como uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, no caso do desperdício global, no começo deste ano foi publicado esse relatório que mostra o índice de desperdício de alimentos no mundo, pelas Nações Unidas. 32% de todos os alimentos que producimos no mundo são desperdiçados em diferentes etapas, da pós-colheita até o varejo, 13%. No varejo, 2,4% é desperdiçado. Nos serviços de alimentação, restaurantes, tudo isso, 5%. E nos domicílios, nas nossas casas, onde a gente mora, 11%. São 631 milhões de toneladas de alimentos que foram produzidos usando recursos materiais, usando as sementes, usando água, usando o solo, o trabalho das pessoas, que simplesmente vão para o lixo. É muito desperdício que todos, de uma forma maior ou menor, estamos contribuindo para isso. E aqui, 783 milhões de pessoas no mundo passam fome todos os dias. Eu espero que a maioria tomou café da manhã, ou pelo menos hoje vai ter um almoço bem gostoso de domingo. 783 milhões, quase 4 vezes a população do Brasil no mundo está passando fome. 1/3 da população no mundo vive em algum nível de insegurança alimentar, porque os alimentos que consomem não atendem às necessidades básicas que seu organismo físico precisa para ter uma boa saúde. E entre 8 a 10% das emissões dos gases do efeito estufa que estão causando o aquecimento global são consequência do desperdício. A degradação nos aterros sanitários, nos lixões desse alimento, produz metano ou CO2, gás carbônico, que aumenta a temperatura do nosso planeta. Total, na economia, $1 trilhão são desperdiçados, que poderíamos alocar para a saúde, para a educação, e que como sociedade estamos jogando fora. Estamos fazendo um mau uso dos recursos materiais que Deus providenciou para o nosso desenvolvimento espiritual e estamos jogando no lixo. E aí trazemos uma mensagem, acho que das melhores que eu tenho encontrado dentro da doutrina espírita, que foi do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 1974. Muito antes da ECO 92, de todas essas assembleias das Nações Unidas para as questões ambientais. E naquele capítulo 3, chama Poluição e Psicosfera. Ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis. Às vezes a pessoa tem um terreno baldio e joga lá o lixo. Circunjacentes às grandes metrópoles. 1974. Não tinha todos os problemas que temos no momento atual. E já a visão do espírito Joana de Ângeles trazia isso para a nossa reflexão. Como o tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefactos para a nossa sobrevivência, as indústrias bélicas, as explorações novas, as de inutilidade. E vemos quantas coisas são feitas que são inúteis, não servem para nada. Tem muitas lojinhas que vendem um monte de tranqueirada que realmente é isso que a Joana de Ângeles, inutilidade, que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. 1974, já estava falando sobre isso. O uso dos recursos naturais, o uso dos recursos materiais. Centenas de milhões de toneladas de lixo. Será que ela exagerou? Aí nós trazemos
um estudo sobre os resíduos sólidos urbanos. A sacolinha de lixo, esse é o resíduo sólido urbano, que está muito aí na rua, que vai, aqui em São José, uma parte para o aterro sanitário, mas em muitos lugares lixões a céu aberto. E aí, as Nações Unidas, o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, junto com uma associação internacional de tratamento do resíduo sólido, publicaram recentemente o panorama global do manejo dos resíduos. E eles estimaram que todos os anos nós jogamos 2,1 bilhões de toneladas de lixo. Aquela sacolinha que todo mundo coloca. A gente nem imagina quanto é isso, 2,1 bilhões de toneladas do lixo. E a previsão é que até 2050 nós vamos jogar 3,8 bilhões de toneladas de lixo. E a gente joga o lixo e o problema já não é meu. Vai, desaparece na minha frente. E isso tem uma série de repercussões a nível da questão ambiental, da saúde pública. Aqui no Brasil, todos os anos, nós jogamos quase 82 milhões de toneladas de lixo que vai lá para algum lugar. É muito desperdício de recursos naturais. E esses lugares, especialmente os lixões de céu aberto, são um lugar predilecto para determinados vetores para disseminar diversas doenças. E muitos dos problemas que temos aqui no Brasil, do dengue, o lixo que foi colocado em lugares não adequados. E no mundo, todos os anos, morrem, desencarnam, entre 400.000 a 1 milhão de pessoas como consequência dessas condições do lixo mal tratado. Alguém aqui não llora, não gera lixo? Não, todos. Nós. Menor ou maior quantidade. E agora, com o desenvolvimento da tecnologia, ficou um pouco pior a geração do lixo eletrônico. E essa é outra organização das Nações Unidas que está relacionada com a tecnologia. E eles publicaram também, recentemente, o relatório do monitoramento global do lixo eletrônico. Em 2010, nós no planeta gerávamos 34 milhões de toneladas do ano. O ano passado, já 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico. O celular, não, este já não serve. O iPhone 13, não, agora é o 14. O Samsung, não, agora tem que ser. E cada vez o marketing dessas empresas nos fazem acreditar que o nosso já não serve, que está obsoleto. E a pressão dos nossos pares nos levam a que esse temos que descartar, temos que comprar um novo, e esse vai para onde? Para o lixo. E muitas vezes descartamos em lugares não adequados. E aí, o lixo eletrônico, a metade é metal e 28% é plástico. E com plástico estamos com muitos problemas no mundo. Além disso, em muitos lugares começam a queimar o lixo eletrônico. Produce matéria particulada, metais que vão para o solo, contaminando o solo, dioxinas, furanos, PCBs que entram no ar, que contaminam e que nós vamos respirando e que causam uma série de problemas de saúde para as pessoas. Olha, algo da tecnologia, e eu não sou contra a tecnologia. Lembra, uso moderado, nós temos que saber usar. Bom, e aqui em Brasil nós jogamos 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Só 3% é reciclado. Falta muito ainda. O plástico também. Nós jogamos, ou vai até o mar, de 8 a 10 milhões de toneladas de plástico por ano. E lá os pesquisadores, eu não sei exatamente como fazem, mas estimam que lá nos oceanos tem entre 50 a 75 trilhões de partículas de plástico. É muita coisa. E 80% da poluição lá nos oceanos vem das nossas atividades
em terra, que vai jogando, vai para o rio, córrego, vai para o oceano. E no mundo, só 10% do plástico é reciclado. Então, só estamos jogando mais e mais. Bom, e aí continua o espírito Joana de Ángeles. Mais grave, o sea, se já não era grave, mais grave. Demonstram os técnicos no assunto importante é a poluição atmosférica. Graças a substâncias venenosas que são expelidas pelas fábricas em forma de resíduos, pelos motores de explosão, nos carros a combustão interna, e se multiplicaram fantástica, insaciavelmente, e os insecticidas usados para a agricultura. E aí, que temos? A poluição atmosférica. Grandes cidades têm esse tipo de poluição. E muitas pessoas ainda cozinham com lenha ou carvão em recintos fechados, causando a poluição e vem as doenças para essas pessoas. E aí, essa gera material particulado, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrogênio e óxido sulfuroso, que não é bom para a nossa respiração, para a nossa saúde. Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde estima que quase 7 milhões de pessoas desencarnam por estar respirando esse tipo de ar contaminado. Nós ainda aqui em São José temos um ar mais ou menos bom, mas quando a gente vai a São Paulo, o negócio começa. Cidade de México é difícil. Na Índia, lá em Nova Delhi, Calcutá, é um negócio que fica muito complicado respirar. E aí, os agrotóxicos que nós usamos para a produção de muitos dos nossos alimentos. No mundo se jogam 2,6 milhões de toneladas de agrotóxicos, e entre herbicidas, insecticidas e fungicidas. E se estima que 11 mil pessoas morrem todos os anos e 375 milhões ficam com algum tipo de doença relacionada com o uso, a aplicação desses agrotóxicos ou pela ingestão de alimentos que estão contaminados. E muitos de nós, especialmente o Brasil é campeão mundial no uso dos agrotóxicos. Muitos dos alimentos que nós consumimos, se a gente não lava bem, se não faz um tratamento adequado, só está acumulando em nosso organismo. Bom, e continua. O espírito Joana diz: voluptuoso e desconcertado por desvaríos múltiples do homem, as máquinas avançam dirigidas pela inconcebível ganância, desvastando reservas florestais e influindo climatericamente com transformações penosas nas regiões. Eu acho fantástico essa mensagem, esse capítulo lá do livro Após a Tempestade, porque é como se ela tivesse olhado assim para frente e mostrou o que ia acontecer aqui no planeta Terra, influindo climatericamente as mudanças climáticas que nós estamos presenciando, desvastando reservas florestais, é o que estamos vendo no Brasil e no mundo. E aí nós ouvimos falar do desmatamento. É um negócio de 30 a 100 bilhões de dólares. Por isso, motiva a muitas pessoas a ambição para ganhar mais e mais dinheiro. Utilizam o famoso correntão para desmatar muito mais rapidamente. Bom, e aqui um comparativo entre as áreas desmatadas dos biomas em 2024, aqui no Brasil. Nós temos 6 biomas, e o que mais foi desmatado foi o Cerrado, que é onde estão os principais rios do Brasil. E o desmatamento só vai diminuindo a quantidade de água disponível para nós, que como vimos, somos 70% água, precisamos dela. Bom, e aí Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na lei de conservação, ele perguntou: a destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança é algo bom? E a espiritualidade respondeu: é uma violação de Deus toda a destruição que fazemos sem necessidade. E estamos fazendo uso
do nosso livre-arbítrio para destruir. E nós vamos ter que prestar contas pela lei de causa e efeito. Vamos ter as consequências da destruição que estamos causando, diretamente ou indiretamente. Ah, não, eu não estou desmatando lá na Amazônia, no Cerrado, mas nós estamos fazendo algumas atividades que estão contribuindo, que estamos bancando, que ajudam para que isso continue acontecendo. Então, quais são as consequências do desmatamento, que o Espírito Joana de Ángeles lá falou, do uso desse recurso natural fantástico que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil e que em outros países também tem, a República do Congo, Indonésia, tudo isso. É a perda da biodiversidade. Neste planeta estamos encarnados não só nós espíritos, mas também outras espécies que estão nesse processo evolutivo, que estão evoluindo junto conosco no planeta Terra. E na medida que vamos desmatando, vamos destruindo o habitat para esses espíritos lá em formação, que estão, nós começamos lá. Então, nós estamos causando a perda da biodiversidade, a degradação do solo, alterações nos padrões climáticos, que foi o que o Espírito Joana de Ángeles mencionou lá. Mudança nos padrões de chuva. São José aqui faz tempo que não chove. Alteração do microclima, e isso vemos em quase todos os lugares do mundo. Mudança na refletividade da superfície, alteração dos padrões de vento e contribuição para as mudanças climáticas, mais emissões de gases do efeito estufa. E o risco de surgimento de novas zoonoses, que são doenças causadas porque nós estamos adentrando no habitat dessas outras espécies que nós, seres humanos, não tínhamos contato durante toda a evolução nossa como espécie humana, e que agora lá tem uma série de bactérias e vírus que nós não temos as condições, a nossa imunidade para enfrentar esse tipo de vírus e bactérias. Então, estamos alterando as condições para o nosso processo evolutivo. E por isso, nessa obra de conduta espírita, o espírito de André Luiz, psicografada em 1960. Então, estas questões do uso dos recursos materiais, do nossa relação com a natureza, não é agora questão dos ambientalistas. É uma questão que nós, os espíritas, a espiritualidade já trouxe essa série de conhecimentos para nossas reflexões, para a mudança do nosso comportamento. E em 1960, o espírito André Luiz disse o seguinte: a natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Nós deveríamos cuidar mais da natureza, porque é obra divina. E nós, se temos respeito para Deus, nós deveríamos ter respeito para a obra divina. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza que nos acalenta. Vimos que Deus, na sua sabedoria, colocou à nossa disposição todos os recursos para a nossa sobrevivência, para fazer o que temos que fazer, protegendo quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Nós estamos em São José dos Campos, melhor cidade do mundo. Eu gosto muito de São José dos Campos. Não nasci aqui, mas gosto muito de São José dos Campos. E trabalho para melhorar as condições aqui em São José dos Campos. Na região, cada um. Quem nasceu aqui em São José dos Campos? Poucos. A grande maioria viemos de fora. Uns de mais longe, eu vim de mais longe. Mas a maioria viemos para São José dos Campos porque acreditamos que era o lugar mais adequado para continuar a nossa jornada de crescimento profissional ou afetiva ou de trabalho ou de nossos amigos. Então, agora estamos aqui, temos que trabalhar para cuidar o nosso entorno, para que cada dia esteja em melhores condições, para que os nossos filhos fiquem em um lugar melhor do que nós temos agora. Então, temos que proteger as outras espécies que estão aqui junto conosco, as coisas que nós vemos. E tem pessoas que ficam depredando, ficam fazendo coisas contra os bens públicos. Tudo isso que precisou, recursos materiais,
para fazer e as pessoas começam a destruir. Então, espiritualidade, já há um tempão, nos está chamando a atenção da importância do cuidado e do bom uso dos recursos materiais. E aí, novamente, voltando a Leon Denis, nesse capítulo 13, que fala da reencarnação e suas leis, diz o seguinte: difundindo os efeitos da lei da responsabilidade, demonstrando que as consequências de nossos atos recaem sobre nós através dos tempos. A responsabilidade, os deveres e os direitos. Nós temos que entender a nossa responsabilidade neste momento, aqui no planeta Terra. O que nós temos que fazer? Porque as consequências vão a recair sobre nós mesmos, agora, ou daqui a um ano, ou daqui a 50 anos, não sabemos quanto tempo vamos a ficar ainda encarnados. Ou numa próxima existência. E eu gostaria muito de voltar a reencarnar no planeta Terra. Acho o planeta mais bonito do universo, porque é o único que conheço. Não me lembro dos outros que já talvez reencarnei. Então, eu gostaria de voltar a reencarnar e gostaria de encontrar em condições melhores do que nós estamos deixando neste momento. Pouco a pouco, conduziremos os homens a conformar seus procedimentos com essa lei da responsabilidade, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Porque o problema não é só para mim. Se eu jogar o lixo, se eu poluo, não afeta só a mim. Afeta minha esposa, meus filhos, meus amigos, as pessoas que eu amo também estão sendo afetadas. Por isso é que nós temos uma responsabilidade, primeiro conosco e depois com o meio social. E por isso temos que trabalhar neste assunto, porque todos nossos atos, nossos comportamentos, as nossas ações têm uma consequência a nível social. E aí vem a mensagem do Evangelho, nesse capítulo extraordinário que fala do homem do bem. E diz o seguinte: o homem de bem usa, mas não abusa dos bens, dos recursos que nós temos, que lhe foram concedidos pela sabedoria, pela bondade divina. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. Nós herdamos dos nossos pais as coisas e nós estamos emprestando dos nossos filhos todos os recursos. Então, temos que ter isso bem presente. E se nós queremos ser considerados homens, mulheres do bem, precisamos saber usar da melhor forma possível os recursos materiais que Deus colocou à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Usar e não abusar, não desperdiçar, não torrar fora, como falam aqui no Brasil, que torra o negócio. Não, usar da forma mais adequada, porque pela lei de causa e efeito, nós vamos a receber as consequências. Então eu gostaria, para terminar, deixar algumas perguntas para a nossa reflexão sobre este assunto que é extremamente importante para a nossa própria subsistência como espécie humana aqui no planeta Terra. Qual é a minha atitude perante a natureza? Eu me vejo aqui e vejo a natureza lá fora? Ou eu me vejo e me sinto parte da natureza? Nós somos uma obra divina. O nosso corpo físico é o instrumento divino que temos nesta existência para continuar crescendo espiritualmente. Nós somos parte da natureza. Nós somos natureza. Então, qual é a nossa relação com a natureza? É importante essa reflexão, porque dependendo da forma que nós encaramos a natureza, vamos a agir de uma ou outra forma. Se eu vejo que a natureza lá e eu aqui, lá pode poluir, pode destruir, pode fazer o que quiser, porque isso é lá, isso não me afeta. Mas quando nós entendemos que nós somos parte da natureza, vamos mudar o nosso comportamento, as nossas ações, vamos tomar melhores escolhas, fazer melhores escolhas. Outra pergunta para a nossa reflexão: qual é a minha responsabilidade perante os recursos
materiais. Será que tenho alguma responsabilidade? Ou só tenho o direito de usar e abusar e estar todo ano trocando celular, trocando coisas, jogando no lixo? Qual é a minha responsabilidade? Será que tenho alguma responsabilidade? Ou a responsabilidade, não, é do prefeito, é do presidente, é lá dos Estados Unidos? Será que eu tenho uma parcela da responsabilidade? E na medida que a gente faz essa reflexão e encontra que realmente, como vimos, a doutrina espírita nos ensina que Deus colocou à nossa disposição esses recursos, muitos ou poucos, dependendo, cada um da sua situação particular, como eu estou utilizando esses recursos? ¿Estou usando de forma responsável ou não? E essa reflexão é muito importante, porque isso afeta diretamente todas as decisões que nós tomamos com relação ao uso dos bens da terra, ao gozo dos bens da terra, que fala Allan Kardec no livro dos Espíritos. E seria bom uma terceira pergunta para a nossa reflexão: como eu posso contribuir nessa mudança de pensamento e, sobretudo, de ações práticas na minha vida pessoal, do meu entorno, da família, das organizações das quais eu faço parte? Por exemplo, o Centro Espírita aqui. Eu lembro aqui no Centro Espírita, para água fluidificada, nós usávamos aqueles copinhos plásticos e um monte. Nós gerávamos miles e miles de copinhos plásticos. Agora nós convidamos para as pessoas trazerem as suas garrafinhas. Isso foi uma mudança de comportamento. Mas tem outra série de atividades que nós fazemos todos os dias nas instituições das quais nós formamos parte, que tem um impacto pela forma que nós utilizamos. No nosso prédio, onde a gente mora, no nosso bairro, aqui no Centro Espírita, na obra social, na cidade de São José dos Campos, no Brasil. Tudo isso nós podemos contribuir participando mais ativamente nessa questão dessa mudança de pensamento e de ações. Então, será fácil? O que acham? Sim ou não? Exatamente, depende. Eu acho que aqui já a vez passada falei, quando alguém faz uma pergunta no Centro Espírita, a melhor resposta é depende. Por quê? Porque, eu escutei hoje esse assunto. Olha, não dou a mínima. Eu vou seguir fazendo o que estou fazendo. E está bem. Porque algo que eu gosto muito da doutrina espírita é esse conceito do exercício do livre-arbítrio. A doutrina espírita nos oferece os conhecimentos, mas nós temos a liberdade de fazer por aqui ou por aqui. Cada um vai tomar a decisão. Só que existe uma lei, que é a lei de causa e efeito, que nos vai afetar se vai por aqui, para coisas boas, ou vai por aqui, para coisas que não foram muito boas para o ambiente ou para a sociedade. Então, depende se eu considero que esse assunto é importante, que é relevante no século XXI para a condição ambiental, para a condição social. Depende do estudo que eu faça sobre esse assunto, das reflexões. Então, tomara que mais pessoas pensem que este assunto é importante. Alguns dos desafios que eu gostaria de apontar: a gente fazer um consumo mais consciente do que a gente precisa. Nós precisamos comer? Precisamos. Precisamos roupa? Precisamos. Precisamos um lugar para morar? Precisamos. Mas como deve ser? Qual é o impacto de todas essas coisas que a gente precisa para a nossa sobrevivência? Então, sermos mais conscientes quando precisamos comprar algo. Fazer a compostagem. O resíduo orgânico. Aqui no Brasil, 52% da sacolinha que a gente joga lá são cascas, folhas, sementes que vão para o aterro sanitário, que vira lá metano, que vira o chorume fedorento, que contamina o solo, que contamina o ar que nós precisamos respirar.
Se fazemos a compostagem, nós reduzimos pela metade. E aqui em São José dos Campos, nós diariamente jogamos 780 toneladas de lixo. A metade disso é resíduo orgânico que podemos fazer a compostagem. Na obra social Celulemos, nós já implementamos 5 técnicas de compostagem que nós ensinamos para o público. Fazemos oficinas para explicar para as pessoas que, independente de seu tamanho, do tamanho da sua residência, se mora numa kitnet, se mora num apartamentinho, se mora numa casa, se mora num sítio, existem técnicas para fazer a compostagem de seu resíduo orgânico e contribuir para reduzir pela metade o lixo, que vimos a quantidade enorme que nós estamos gerando. Evitar o desperdício. Está em promoção. Pague 2, leve 3. E muitas vezes compra mais. Você compra 2 dúzias de banana e come uma. E a outra passa, não consegue, vai lá para o lixo. Deveria ir para a compostagem, vai para o lixo. Então, evitar o desperdício quando você vai comprar algo, porque são recursos materiais que outras pessoas poderiam estar utilizando. Consumir mais da produção local. E aqui temos diversos agricultores, aqui, perto, em São José dos Campos. Em vez de trazer pera do Chile, o kiwi de não sei onde, e a gente come essas coisas que vêm viajando quilômetros, quando tem coisas que nós poderíamos consumir mais da produção local. Participar mais ativamente nas questões da sociedade. Entender qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso dever como cidadãos para a gente participar e contribuir. Porque na medida que melhora a sociedade, nós estamos construindo as bases do mundo da regeneração. E nós falamos muito dentro do movimento espírita do mundo da regeneração, mas achamos que é algo que vem lá de fora ou vai ser lá no futuro. É um dever nosso ajudar a construir as bases do mundo da regeneração. E temos a excelente oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Vemos quantos livros, quantas obras, Leon Denis, Joana de Ângeles, Allan Kardec, que não é agora que trouxeram essa informação sobre este tema, é de muitos anos que nós deveríamos aprofundar o estudo desse tipo de assuntos e, em geral, dos conceitos que a doutrina espírita nos apresenta, que, como mencionei anteriormente, nos oferece as bases ético-filosóficas para a gente tomar decisões nessa área e em muitas outras áreas. Então, não adianta falar muito se a gente não coloca em ações da vida prática, do nosso dia a dia, do cotidiano, tudo isso que nós estamos conversando. Porque quando a gente retornar ao mundo espiritual, o único que a gente vai levar são as nossas ações. Não adianta, não, ele falou 10 palestras sobre esse assunto, mas fez o quê? Eu assisti 200 palestras. E fez o quê? Então, o que faz a diferença quando retornamos ao mundo espiritual são as nossas ações. Muito obrigado pela atenção. Tá? Bom, nós que te agradecemos mais uma vez, você veio falar, né, um tema que é tão importante e que o Carlos entende tão bem e fala tão bem.